Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bom com vocês? Vamos ao texto bíblico que é proposto para a gente estar refletindo nesta noite. O texto usado pela liderança do Departamento de Mulheres, para a gente estar pensando, refletindo e acreditando que o Espírito Santo tem uma palavra para os nossos corações a partir desse texto bíblico. Isaías, capítulo de número 41, o versículo de número 10. Isaías, capítulo 41, o versículo de número 10. E o texto bíblico está escrito assim: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e eu te ajudo, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Fale conosco, Senhor. Fale conosco maravilhosamente, graciosamente, poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a palavra. Abra o nosso entendimento para que compreendamos a palavra. Gera em nossos corações fé para crermos na tua palavra. Trabalhe em nós, por nós e através de nós. Tudo o que tem acontecido e o que há de acontecer é somente para o louvor do teu nome. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor, a ação de graça, a adoração, para todos sempre. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe aos pastores da igreja. Pastor Henry, sua esposa, Deus abençoe. Ao Departamento de Mulheres pelo convite, Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha esposa pela companhia. Ao casal que faz a dupla, o Lucas, e eu fui informado que o nome da irmã não é Poliana, né? Eu não sei se eu consigo falar. Loane. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero ser bem breve. Estamos diante de um texto bíblico muito conhecido. Muito. Precisamente esta primeira informação do versículo 10, nós temos ela estampadas em camisetas, temos elas estampadas em para-choque de caminhão, temos elas estampadas em muros, em quadros evangélicos na casa de pessoas cristãs. É uma frase que estamos diariamente lidando com elas. Temos hinos que foram produzidos a partir da percepção desta frase, pregações a partir da percepção desta frase, e acredito eu que este tema que fora escolhido pela liderança das mulheres é um tema propício para o momento que estamos vivendo, para o momento que estamos enfrentando. Nós estamos diante de um texto que está distante de nós em tempo, mas como esse texto é palavra de Deus, e assim como Deus é eterno, a sua palavra é eterna, assim como Deus não precisa se renovar, a sua palavra não se renova, ela é atual. Acreditamos que esse texto tem muito a ver conosco nesse tempo que estamos enfrentando. Quem é esse profeta que está a profetizar? Isaías. O seu nome significa salvação do Senhor. Ele profetiza num período muito longo, o período da sua profecia a Judá, abrange o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e também de Manassés. A tradição vai dizer que Isaías foi morto justamente a mando de Manassés. E morto, a partir da percepção da tradição, morto de uma forma muito cruel,
A tradição acredita que ele foi cerrado ao meio. Aquela expressão que o escritor aos Hebreus diz que pela fé alguns foram cerrados ao meio, a tradição vai dizer que este cerrado ao meio é Isaías, morto de uma forma cruel. O livro de Isaías é dividido de uma forma maravilhosa, a gente perceber no texto. De um dia para cá tenho estudado a respeito do livro de Isaías, quando fiquei sabendo que o tema seria este. Do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías vai condenar o pecado do povo. Inclusive ele também, a partir da visão que ele tem do capítulo 6. Ai de mim, que vou perecendo, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele faz uma denúncia ao pecado do povo. Do capítulo de número 7 ao capítulo de número 12, ele faz uma denúncia aos pecados dos líderes. E agora, o alvo da sua profecia não é mais o povo, mas a liderança do povo. Do capítulo de número 13 ao capítulo de número 23, Isaías agora muda o foco da sua profecia, não é mais os líderes, mas agora a denúncia de castigo e juízo é contra as nações. Isso está do capítulo 13 ao capítulo de número 23. Do capítulo de número 24 ao capítulo de número 27, parece que tem um intervalo de denúncias, de juízos, de peso e de ais de Isaías. E ele agora vai ter um intervalo de canções de esperança para aqueles que se arrependem. Do capítulo de número 28 ao capítulo de número 35, ele fala a respeito da invasão da Assíria. Do capítulo 36 ao capítulo 37, nós temos o livramento de Jerusalém a partir de uma ação poderosa de Deus. E do capítulo de número 38 a 39, ele vai relatar a respeito dos erros de Ezequias. Quando nós olhamos para o capítulo de número 40 ao capítulo de número 66, há uma mudança total do teor da profecia de Isaías. E é justamente nessa parte do livro de Isaías, do capítulo 40, o capítulo de número 66, que está inserido o tema desta festividade. Do capítulo 40 ao capítulo de número 66 é conhecido como o livro da consolação. Tudo que Isaías trata, do capítulo 40 ao capítulo de número 66, esses 26 capítulos, tratam a respeito do consolo de Deus, da ação de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus derramado para aqueles que se arrependem. É por isso que quando nós olhamos do capítulo de número 40 ao capítulo de número 48, Isaías fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poderio de Deus, da majestade de Deus, da imensidão de Deus. Do capítulo de número 49 ao capítulo de número 57, Isaías trata a respeito da grandeza, ou na verdade da graça de Deus. Ele vai falar a respeito do servo sofredor. Inclusive, está inserido nesse período aí, o capítulo 53 do livro de Isaías, que fala a respeito do sofrimento de Cristo a caminho do Calvário. Do capítulo de número 58 ao capítulo de número 66, ele fala da glória vindoura, do reino vindouro, do Messias habitando entre nós. Então todo esse livro está dividido desta forma. E este tema que as irmãs escolheram para estar pensando com a igreja, está inserido nessa parte do livro que é chamado livro da consolação, livro da misericórdia, livro da ação de Deus, livro do amor de Deus derramado para aqueles que se arrependem. Quando nós olhamos do capítulo 40 ao capítulo de número 48, ele vai tratar a respeito da grandeza de Deus. Esse tema que os irmãos escolheram, que está inserido no capítulo 41 e versículo 10, nós temos uma afirmação de Deus, dizendo para o povo assim: não temas, não tenha medo, não se apavore. A pergunta é esta, que eu faço quando eu leio o texto: será se esse Deus tem autoridade para falar para mim, não temas? Será
que esse Deus tem autoridade para dizer para você nesta noite: não temas? Será se esse Deus tem autoridade para dizer para uma mãe que perdeu um filho: não temas? Será se esse Deus tem autoridade para dizer para uma família que está sofrendo uma crise financeira terrível: não temas? Será se esse Deus tem autoridade de dizer para uma família que está sendo assolada: não temas? Será se esse Deus tem autoridade de dizer para as pessoas que estão perdendo seus entes queridos: não temas? Será se esse Deus tem autoridade para dizer isto? É a partir desta pergunta que eu quero discorrer este tema com vocês. Esse Deus diz para nós nesta noite: não temas. Esse Deus está falando para nós nesta noite: não tenha medo. Esse Deus está dizendo para nós nesta noite: não se apavore. Mas a pergunta é: será se Ele tem autoridade para dizer isto para nós? Será se Ele pode dizer isso? Será se Ele tem poder o bastante para dizer para nós: não tenha medo, não se apavore, não se assuste, porque eu sou contigo? Será? Então, para isso, vocês já fecharam a Bíblia, mas eu preciso que vocês abram, né? Por favor. Nós vamos pensar a respeito disto a partir do capítulo de número 40. Será se esse Deus tem autoridade para dizer para mim: não temas? Será se esse Deus pode dizer para mim: fique tranquilo, Santiago, estou no controle? Será se esse Deus pode dizer para você, Sebastião: fica tranquilo, estou no controle? Será se Ele pode? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que está dizendo: não temas? Quem é esse Deus que está dizendo: não fique com medo? Quem é Ele? Aí nós perguntamos para quem? Para Isaías. Foi ele que falou desse Deus. Então Isaías tem que responder. Não é outro que tem que responder, é Isaías. Foi ele que disse. Então se vira Isaías para dizer quem é Deus. Então vamos lá. Capítulo 40. A partir do versículo de número 12. Isaías começa a dizer quem é esse Deus que está dizendo para esta igreja nesta noite: não tenham medo. Quem é esse Deus, Isaías? Primeiro ele vai falar que esse Deus é grande. E ele vai falar a respeito da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus em relação ao quê? Primeiro, ele fala da grandeza de Deus em relação à sua criação. E ele começa dizendo: quem mediu com a concha das suas mãos as águas, ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e outeiros em balança? Isaías está dizendo: esse Deus que está falando para nós nesta noite: não temas, é o Deus que mediu as águas com a concha da sua mão. Aleluia, aleluia. Isaías, quem é esse Deus? Ele é grande. Ele é tão grande que na concha da sua mão, a ideia da mão assim, na concha, dentro da mão dele está todas as águas. Louvado seja o nome do Senhor. As águas dos rios, dos mares, dos lagos, do oceano, dos córregos, das nascentes, dos poços, da cisterna, tudo está dentro da mão desse Deus que está falando para você: não fique com medo. Aleluia. Mas você diz: esse Deus é grande, ele traz na concha da mão as águas. Sim, aí só para a gente pensar no tamanho desse Deus, é necessário a gente pensar que o rio Araguaia tem 2.627 quilômetros. Também o rio Tocantins tem 2.699 quilômetros. O rio São Francisco tem 3.180 quilômetros. O rio Perus tem 3.218 quilômetros. O rio Madeira tem 3.315 quilômetros. O rio Amazonas, o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina, tem 6.937 quilômetros. Mas todos estes rios, as águas destes rios, está dentro da mão do Deus que está dizendo para você: não tenha medo, não fique com medo. É este o Deus que nós estamos ouvindo a sua voz dizendo: não fique com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você está dizendo: será se esse Deus que está dizendo para eu não ter medo, será se ele tem autoridade para dizer isso mesmo? Que tamanho ele é? Aí Isaías disse: ele mediu os céus a palmos. Se nós formos perguntar para aqueles que são os estudiosos, os cientistas, e perguntar para ele qual é a dimensão dos céus, qual é a dimensão do universo,
eles não sabem responder, eles não têm uma resposta concreta. Alguém diz que o universo, ele é infinito. Mas nós, como cristãos, não podemos acreditar nisso. Por quê? Porque infinitude é um atributo de Deus. Se o universo é criação de Deus, a criação não pode ser maior do que o Criador. Então o infinito é Deus. O que não tem fim é Deus. O universo tem fim. Eu não sei onde é, mas o universo tem fim. Os estudiosos dizem que a dimensão dos céus é de 92 bilhões de anos-luz. Ou seja, é você sair daqui para cruzar para o outro lado da extremidade do universo, viajando à velocidade da luz. Você levaria 92 bilhões de anos. Mas o Deus que nós estamos adorando aqui, que diz para você: não temas. Isaías diz que ele coloca a palma da sua mão e ele sabe a medida dos céus a palmos. Não temas. Não temas, não temas, não fique com medo. Este é o Deus que nós estamos ouvindo a sua voz dizer: não temas. Mas esse Deus, Isaías vai dizer, em comparação à sua criação, no verso de número 26 do capítulo 40, leia comigo: levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza da sua força e da fortaleza do seu poder, nenhuma delas falta. Aleluia. Isaías diz que Deus não sabe somente quantas estrelas tem, ele sabe o nome de cada uma, chama o nome de cada uma, e devido ao poder dele, elas se apresentam diante dele. Oh, aleluia. Mas se você acha isso pequeno, é comprovado que existem muito mais estrelas do que grãos de areia do mar, da praia no mar. Se você acha que isso é coisa fácil, vou te passar uma tarefa para você fazer, para você imaginar o tamanho do teu Deus. Ao sair daqui, passe em algum lugar. Se você achar um lugar que tem alguma areia, pegue um pouco, encha a sua mão de areia. Chegando à sua casa, você espalha essa areia em cima de um tablado de uma mesa. E por favor, tente contar grão por grão. Se você tiver paciência, talvez consiga. Grão por grão. 1, 2, 3. Mas não faça só isso não. Conte um por um e coloque nome. Número 1, Beltrano. Número 2, Cicrano. Número 3, Fulano. E depois mistura tudo. E depois você vai dizer quem é quem. Deus chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e devido ao poder desse Deus, todas se apresentam diante dele. E esse Deus está dizendo para esta igreja, nesta noite: não tenhas medo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, quem é esse Deus? Isaías, que tamanho é esse Deus que está dizendo para a gente não ter medo? Olha o que Isaías responde na parte B do versículo 12: quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balança? Em uma tradução mais antiga, vai dizer balança de precisão, que pesa as minúsculas gramas, balancinha, que pega tudo. Ou seja, é só começar a pensar. Exemplo, o Monte Everest tem cerca de 8.848 quilômetros de altitude. O Monte K2, que tem 8.611 quilômetros de altitude. Agora vamos trazer para o Brasil. O Pico da Neblina, que tem cerca de 2.994 quilômetros de altitude. Outro, Pico da Bandeira, 2.892 quilômetros. Pico 31 de março, 2.973 quilômetros. A Bíblia diz que Deus pega todos esses montes e coloca na balança dele, e ele sabe a medida de todas estas coisas. E é esse Deus que está dizendo para você nesta noite: não tenha medo. Será se ele tem autoridade? Será se ele tem autoridade para nos dizer: acalma, tranquiliza, não tenha medo, estou no controle de tudo? Mas quem é esse Deus, Isaías? Será se ele tem autoridade para dizer para eu não ter medo? Agora, a partir do versículo de número 13 e versículo 14, Isaías fala da grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento,
a sabedoria de Deus. Versículo 13, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor e quem foi o seu conselheiro? É como se Isaías tivesse dizendo assim: qual foi a faculdade que ele fez? Aonde ele fez o doutorado dele? Quem ensinou essas coisas para Deus? Qual foi o professor que ele teve que se assentar? Aí nós olhando os homens mais sábios que nós temos hoje. O brasileiro que tem o QI maior hoje é um rapaz que mora em Portugal. Ele é filósofo e é escritor. O QI dele chega a cerca de 180, maior do que Jô Soares, que é 152, maior do que Roger, daquela banda Traje a Rigor, que é 172. É um cara que está no nível maravilhoso, mas o conhecimento de Deus é superior, é maior, é glorioso, é formidável. Os cientistas da terra não se comparam à grandeza desse Deus. Os médicos da terra, por mais que inteligentes são, por mais que são sábios, não se compara ao conhecimento desse Deus. E é este Deus que está dizendo para você: não tenha medo. Isaías, será se esse Deus pode dizer para mim, para eu não ter medo? Será se ele é grande? Do capítulo 40, do versículo de número 15 ao versículo de número 18, Isaías vai mostrar a grandeza de Deus em relação às nações, as maiores potências do mundo hoje. Exemplo, os Estados Unidos da América tem 1/4 de toda a riqueza do mundo, está nos Estados Unidos. Depois nós temos China, temos Japão, temos Alemanha, temos Índia, temos França, tem o Canadá, tem Brasil em nono lugar. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 15 ao versículo 18, que todas as nações da terra são consideradas diante desse Deus como nada, como coisa alguma. Deus é maior do que as nações, Deus é maior do que os impérios, Deus é maior do que os grandes da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, esse Deus é grande. Sim, Isaías, ele é maior do que os ídolos. Sim, a Isaías fala do versículo de número 19 ao versículo de número 23, que Deus é maior do que os ídolos. É interessante que a idolatria nesse contexto aqui não é uma coisa só do rico, mas é uma coisa do pobre também. O rico pode moldar uma estátua, pode moldar uma imagem de ouro, mas o empobrecido que não tem dinheiro pega uma madeira. Interessante que ele usa madeira para duas coisas. Primeiro, uma parte dela ele faz carvão para cozinhar comida, e a parte que sobra ele faz um Deus para adorar. E parece que Deus faz uma piadinha com ele. Diz: rapaz, como é que pode? Tu pega uma madeira, tu vai lá na mata, pega uma madeira e tu usa uma parte dela para cozinhar o que tu come, e a outra tu se prostra diante dele. É como se Deus dissesse: olha, você pode sim se prostrar diante de uma imagem e dizer assim: eu te amo, e você pode fazer isso, mas uma coisa é certa, você nunca vai ouvir essa imagem dizer para você: eu também te amo, eu também te ajudo, eu também te sustento. Mas o Deus que nós servimos, ele nesta noite, ele fala conosco e diz: não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande em comparação aos ídolos. Deus é grande em comparação aos príncipes da terra. É interessante, porque aqui está falando dos governantes, das maiores potências. Deus está dizendo que ele é maior do que os maiores imperadores, do que os maiores reis, do que os maiores governantes, do que os presidentes. É por isso que quando nós estudamos Apocalipse, o texto vai dizer que João olhou para cima e viu um trono, mas o trono não estava vazio. Não era época de votação, não era época de transição, ele não tinha sido deportado, não. Tinha alguém assentado no trono. E Isaías também disse isso no capítulo 6. Eu vi ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Deus está no governo de todas as coisas. Por isso ele diz para você nesta noite: não temas. Já estou encerrando. Eu só queria nesta noite trazer essa reflexão para você e dizer para você: é este Deus que está dizendo: não temas. É este Deus que está dizendo: estou no controle. Quem? O Deus que traz todas as águas da concha da mão. O Deus que coloca a palma da sua mão e sabe a medida dos céus a palmos. O Deus que chama cada estrela, cada uma pelo seu nome e devido ao seu poder, todas se comparecem ante ele. É este Deus que está dizendo para você: não temas.
Mas olhando para o versículo 10, eu encerro agora. O versículo 10 diz assim: não temas, porque eu estou. Não, eu sou. Não é estar, é ser. Porque tem gente que está com a gente, mas não é nada. Tem gente que está na hora da angústia, mas não é nada. Tem gente que está na hora da prova, mas não é nada. Mas ele não é que ele está, ele é conosco. Aleluia, glória a Deus. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Existem algumas verdades nesse versículo 10, é necessário eu pensar com vocês bem rapidamente. O tempo está curto e eu vou correr o máximo que eu puder. Primeira afirmação do texto tem uma ordem: não tenha medo. Pastor Sebastião falou muito bem aqui a respeito do medo. E alguém um dia escreveu algo maravilhoso. Ele diz que o medo é o microscópio que alimenta o perigo. O medo paralisa as nossas ações. O medo faz a gente ver gigante onde não tem gigante. O medo faz a gente ver luta onde não tem luta. O medo traz coisas terríveis sobre a nossa vida. Por isso que o texto vai dizer: não tenhas medo. Mas além disso, o texto diz assim: olha, não te assombres. A expressão no assombrar aqui é ficar confuso. Não fique confuso. A ideia também é: não olhe para trás. Outra ideia de ficar assombrado: não dê ouvidos. É esta a ideia. Deus está dizendo: não fique confuso, não olhe para trás, não dê ouvido a todo tipo de palavra. Por quê? Aí o texto vai dizer: porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Perceba a sequência do texto. Isso é maravilhoso olhar para isso. Primeiro, o texto fala que ele vai nos dar força. Ele diz assim: olha, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo, te sustento. 3 verdades desse versículo 3 e nós encerramos. Primeiro, a garantia do versículo 3. Por que eu não posso ter medo? Primeiro, porque a presença de Deus está comigo. Aleluia. Ele disse: eu sou contigo. E isto é glorioso. A presença de Deus é ela que faz a gente cantar em meio às dores da vida. A presença de Deus é ela que faz a gente pregar, quando na verdade a gente perdeu o ânimo para pregar. A presença de Deus é ela que faz a gente cantar, quando na verdade a gente quer só chorar. A presença de Deus é ela que nos joga de joelho, quando a gente não tem nada para orar. A presença de Deus, ele diz: eu sou contigo. Aleluia. Isto é maravilhoso. Sabe por quê? A presença de Deus faz uma diferença maravilhosa em nossa vida. O salmista, no Salmo de número 23, ele vai dizer assim: olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor por longos dias. Percebam, o salmista está dizendo que a presença de Deus estaria com ele todos os dias. Através de quê? Da bondade e da misericórdia. Bondade, atributo de Deus. Misericórdia, atributo de Deus. Está intrínseco nele. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus, através da misericórdia e da bondade, seguiriam o salmista todos os dias da vida. Pensar sobre isso parece forçação de barra. O salmista está dizendo: Deus vai me seguir, Deus vai para onde eu vou. Não é forçação. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, uma mulher que morava na cidade chamada Naim, já era viúva, perdeu o único filho, está a sepultar o filho. Quem é que aparece no meio do caminho? A bondade e a misericórdia, tocando o menino, dizendo: volta para a tua casa. Lázaro, depois de 4 dias sepultaram, quando todo mundo disse que estava acabado, quem foi que apareceu lá? A bondade e a misericórdia, dizendo: Lázaro, venha para fora. Quando Pedro estava afogando nas águas,
águas, quem apareceu lá? Bondade e misericórdia, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quais são suas lágrimas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são o seu dilema. Eu só quero dizer uma verdade: a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco, e ela está dizendo nesta noite: não, aleluia, não tenhas medo. Oh, aleluia. Primeira afirmação: por que eu não tenho ter medo? Que ter medo? Por causa da presença de Deus. Segundo, o texto vai dizer que não somente Ele está, a presença está conosco, Ele afirma assim: eu sou teu Deus. Aleluia. Você viu? Esse Deus que mede os céus a palmo, Ele é o teu Deus. Esse Deus que traz as águas dentro da palma da mão, Ele é o teu Deus. Esse Deus que chama cada estrela pelo seu nome, Ele é o teu Deus. Esse Deus que chama todas as estrelas devido ao poder que comparece, Ele é o teu Deus, 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 o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. E esse Deus tão maravilhoso que está presente, e Ele não está presente à parte, Ele está em nós. Eu sou. Ele diz assim: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, e eu vou te sustentar. Três coisas que esse Deus faz em nós: primeiro, fortalece; segundo, ajuda; terceiro, sustenta. Em algumas versões vai dizer: eu te esforço. A expressão esforço aqui é intensificar a força, é esticar a força. É quando a gente diz: rapaz, não aguento mais não, é só até aqui, daqui para frente não dá de mais não. É só até aqui, daqui para frente eu não aguento mais. É meu último hino, é meu último culto, é minha última pregação, é meu último dia naquela igreja, é meu último ano liderando aquele culto, aquele departamento. E a gente diz que a força chegou no final, no limite. O eu sou que está conosco disse: eu intensivo, estico. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, esticando, aleluia. É como se aqui fosse a academia de Jeová. Ele estica a musculatura, aí a gente consegue andar mais uma milha, a gente consegue cantar mais um hino, a gente consegue pregar mais uma pregação, porque eu estico, intensifico a tua força. Aleluia. Segundo, eu sinto Deus na palavra. Ele fala assim: além de eu intensificar a tua força, você que diz que chegou no limite, eu ajudo você. É interessante que esse é um verbo transitivo, e ele vai dizer que Deus socorre. Esse ajudar é socorrer. Esse ajudar não é de alguém que está como espectador vendo eu na luta. Não, Deus não é espectador da nossa história. Deus, Ele faz parte da nossa história. Oh, aleluia, aleluia. Ele age, Ele mexe nas coisas na hora que Ele quiser. Ele muda as coisas de lugar. Ele abate um, levanta outro. Ele fere, Ele sara, Ele mata, Ele faz viver. Ele é Senhor, Ele socorre. Eu acho maravilhoso o Salmo 124. O salmista vai falar de lutas e provações, de perseguições de homens. Aí ele chega a uma determinada expressão. É uma pergunta, mas ao mesmo tempo ela é retórica, ela é afirmação. Ele vai dizer assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga, ó Israel. O que tinha acontecido? Se Ele não tivesse socorrido, os homens teriam nos engolido vivos. Aí eu digo para você nesta noite: ah, Paulo, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah, pastor Francisco, se não fosse o Senhor que tivesse.
Pastor Sebastião, se não for ao Senhor. Pastor Henry, se não for ao Senhor. Pastora, se não for ao Senhor. Karina, se não for ao Senhor. Líderes, se não for. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Você só está aqui porque o Senhor esteve ao lado. Sua família só está aqui porque o Senhor está ao lado. Essa igreja só está de pé porque o Senhor está ao lado. Se não for o Senhor, você pode adorar esse Deus. Eu te esforço, intensifica a tua força. Você disse que dá para ir só até aqui, mas eu entro em ação e você vai até ali. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É bom quando a gente prega para o espelho, irmão. É bom demais. É coisa gloriosa, maravilhosa, tremenda. Eu me amarro nesse Deus. Mas existe outra verdade no verso 10. Ele esforça, ele ajuda, que é o socorro. Aí o texto diz, ele sustenta. Aleluia. A expressão sustentar aqui é alimentar, manter, firmar. É manutenção, é manter vivo. Aleluia. É por isso que o salmista canta no Salmo 124, se não for ao Senhor. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Por isso, nesta noite, Deus nos reuniu aqui nesta noite. De uma forma simples e muito objetiva para dizer, eu sou contigo. E eu vou te esforçar, vou intensificar a tua força. Quando você chegar lá, você vai dizer, como foi que eu dei conta de chegar? Ele intensificou a força. Ele nos trouxe aqui para dizer assim, olha, eu ajudo você. Eu vou socorrer você. É maravilhoso porque quando o profeta profetiza a respeito disso aqui, ele está falando do povo que vai voltar do cativeiro. Ele está profetizando um tempo muito antes. Vocês vão voltar, está desanimado, vai ter circunstância difícil. Mas o profeta aqui não está dizendo que Deus vai mudar as circunstâncias. O profeta não está dizendo que Deus vai abrir as portas e vai ser só milagre. Não, ele diz, não, o negócio vai ficar complicado, mas eu vou estar com vocês. Vai ter muita luta, mas eu vou estar e ser com vocês. Vai ter muito gemido, muito grito, muito choro, muito lamento, mas eu sou contigo. Vai ter muita pedrada, vai ter muita calúnia, mas eu sou contigo. Vai ter muito levante, mas eu sou contigo. Mas vão te rejeitar, mas eu sou contigo. Mas vão caluniar, mas eu sou contigo e pronto. Eu lhe pergunto nessa noite, esse Deus tem ou não tem autoridade para dizer não temas?